Essa parte agora, digamos assim, será mais uma... A gente já falou bastante de finanças públicas, um panorama geral, e agora, da parte do Fábio Freitas e do seu mestrando, quase deixando de ser mestrando, Zé Paulo aqui, vai ser 24 horas para... Zé Pedro, para deixar de ser mestrando. Desculpa. E o Alejandro vai falar sobre câmbio e estrutura produtiva também. Eu acho que pode começar, Fabinho? Vou abrir aqui. Então tá. Tem 40 minutos, né? Não pode deixar. Deixa eu abrir aqui. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Centro Celso Furtado para estar aqui falando um pouquinho sobre transformações estruturais na economia brasileira. O foco dessa apresentação vai ser as transformações estruturais na economia brasileira nos anos 2000. Né? A gente sabe que existe uma limitação grande para a gente ir adiante, que é o fato de ainda não termos os dados na nova década, né, de 2010 em diante. Então, eu vou centrar a nossa análise aqui nesses anos de 2000 a 2009, com foco ainda maior em 2000 e 2008, por conta do ano da crise, que, quando introduzido na análise, dificulta bastante a extração de conclusões, né, estruturais, né, vamos dizer assim, de tendências estruturais. Essa apresentação vai ser em conjunta com o Zé Pedro. Zé Pedro é um mestrando do Instituto, está terminando agora a dissertação dele exatamente no tema das transformações estruturais nos anos 2000, e ele vai trazer um pouco do resultado da dissertação dele no final da apresentação. Eu vou começar estruturando a apresentação da seguinte forma: vou começar falando de alguns temas em debate, os dois principais, né? Desindustrialização e especialização regressiva. Depois vou dar um contexto internacional que eu acho necessário para essa discussão, porque senão a gente tem um grau de miopia excessivo se a gente não leva em consideração o contexto internacional. Uma rápida apresentação de uma visão geral da economia brasileira nos anos 2000, em sua dimensão estrutural. E, finalmente, eu vou passar a palavra para o Zé, para ele falar um pouquinho dos resultados principais da análise dele, que é uma análise de decomposição estrutural da evolução do valor da produção setorial e das ocupações, né? Então, dando sequência. Desindustrialização, um debate que hoje em dia é um debate atual na economia brasileira, tem vários autores muito influentes discutindo esse assunto, e, na verdade, é um debate que surgiu, em grande medida, lá na Inglaterra, na virada da década de 70 para a década de 80, né, com um processo de desindustrialização que estava acontecendo lá na Inglaterra, e dali isso foi virando um tema de debate em vários países envolvidos, e agora, com maior força, pelo menos desde os anos 2000, do início dos anos 2000, passou a ser também um tema de debate nos países em desenvolvimento. É um debate que diz respeito à questão de se a indústria perdeu importância na estrutura produtiva brasileira. E eu deixei assim meio aberto esse perdeu de propósito, porque quando a gente tenta tornar isso mais concreto, usando indicadores como parcela do setor no total do valor da produção, no valor adicionado, ou parcela do setor no total das ocupações, a gente perde um pouco da dimensão. Eu acho que o debate, na forma como ele ficou no Brasil, que tem a ver um pouco com a literatura internacional, ele é um debate que é importante sobre o processo de transformação estrutural, mas que perdeu muito da riqueza do debate, por exemplo, que existia acerca da industrialização, quando a gente discutia industrialização, que era um debate que tinha outras dimensões que não apenas levar em consideração a parcela, o número referente à parcela do setor no valor da produção ou nas ocupações. Tinha uma preocupação de identificar polos dinâmicos, dimensões qualitativas
produtivas, né? O que não era qualquer indústria, era uma indústria específica que era importante ter no país, né? Então, essa dimensão, eu entendo ser, talvez, a dimensão que falte ao debate. Nesse trabalho aqui, eu não vou introduzir essa dimensão. Só para dizer que eu vou descartar, não por uma questão de que é um trabalho em andamento, a gente tem, e não tem ainda, vamos dizer assim, eu vou depois, no final, posso falar um pouquinho disso, mas o tema, hoje em dia, indústria como setor, é um tema complicado, porque a articulação dos setores industriais, como definidos usualmente nas classificações, com o setor serviço, está se tornando cada vez mais complexa. E toda a dimensão de entendimento, como também de formulação de política, no meu entender, para você chegar a ter um diagnóstico e, eventualmente, uma proposição de política a esse respeito, é necessário um esforço, que é um esforço não apenas, é um esforço intelectual, vamos dizer assim, de entender essas conexões e o que isso representa em termos de classificação setorial, de representação dos setores, e também o esforço de formulação de política econômica diferente do que a gente tem tido até o momento. Tá? Outro debate, um debate que tem origem lá em Campinas, né? É o texto do Luciano, que talvez seja o texto mais importante, mas, claro, é uma discussão mundial, porque existe a classificação da OCDE, né, de conteúdo tecnológico, e a questão é se, em última instância, no Brasil, o que está acontecendo desde os anos 90 é um processo de especialização regressiva, no sentido de o país estar se especializando a sua estrutura produtiva em setores com baixo conteúdo tecnológico. Então, aqui a gente vai usar a classificação usual da OCDE, né, que foi fornecida para a gente, o tradutor da classificação da OCDE para as contas pelo Gabriel Skeff, lá do IPEA, nosso trabalho lá no IPEA, né, e foi muito importante para essa discussão na dissertação do Zé Pedro. Vamos dar continuidade. Eu vou começar falando um pouquinho do contexto internacional, que, como eu disse, é essencial para a gente não perder de vista certos fatos que têm ocorrido na economia mundial e que, vamos dizer assim, contextualizam a discussão de transformações estruturais na economia brasileira de maneira importante. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho, não botei todos esses fatos, eu vou mencionar alguns que não estão aqui posteriormente, mas esse aqui também, essa parte do trabalho, também tem a ver com o trabalho em conjunto com o Franklin e com o Carlos Medeiros, que não está aqui, acerca do descolamento, né, do decoupling, em termos de tendência de crescimento dos países desenvolvidos nos anos 2000. Tá? Houve uma mudança no padrão vamos dizer assim, de evolução, desenvolvimento e crescimento das economias na economia mundial. Um fato que é super importante é o fato que nos anos 2000, de maneira diferente do que acontecia anteriormente, você teve um aumento da tendência de crescimento dos países desenvolvidos vis-à-vis os países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento vis-à-vis os países desenvolvidos. Esse fato já tinha ocorrido em outros períodos, em particular na década de 90, porém, naquele momento, levou uma série de... a uma situação de insustentabilidade do balanço de pagamentos, porque foi acoplado com um processo de integração financeira, que gerou uma situação de balanço de pagamentos insustentável do ponto de vista financeiro e gerou, no final das contas, aquelas séries de crises de balanço de pagamentos que ocorreram na segunda metade dos anos 90. Porém, esse processo de integração comercial e financeira é importante porque ele é um processo que gerou um outro fato estilizado, que eu não vou dar tanta ênfase, porque não é o ponto dessa apresentação, mas que é relevante, que é o fato dos ciclos econômicos estarem hoje em dia, serem muito similares, os ciclos dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento. Tá? Houve essa integração comercial e financeira, essa crescente integração comercial e financeira gerou como resultado essa similaridade. Porém, em termos de tendência, permitiu um descolamento, que é o que a gente está analisando no artigo. Esse descolamento nos anos 2000
ele é diferente. Ele é diferente porque ele é mais persistente, tem durado mais, resistiu, inclusive, à crise econômica internacional. Não quer dizer que vai existir para sempre, tá? Mas ele é mais persistente do que foi observado no passado. É mais generalizado, esse descolamento é mais generalizado e é mais intenso. Ele afeta a periferia latino-americana de maneira razoavelmente completa. A parte da África é afetada, tá? E não fica restrito apenas à Ásia, né? Um processo mais generalizado na economia mundial. Isso é importante. E mais intenso, né? E grande parte disso, o resultado é por que esse período foi tão diferente. A nossa explicação, que a gente está tentando desenvolver, tem a ver com o desenvolvimento, né, com o fato do comércio internacional de commodities ter se tornado, nesse período, mais dinâmico, né? Isso é importante porque isso atenua a reação externa para os países em desenvolvimento, permitindo que eles façam políticas de expansão, no caso daqueles que têm a capacidade em mercado interno, fazer política econômica voltada para o mercado interno, que não seja incompatível com o balanço de pagamentos, e no caso daqueles que estão acoplados, influenciados de maneira mais importante pelo mercado externo para usufruir dessa influência. Tá certo? Tem a ver, claro, não só com o preço das commodities, a evolução dos preços das commodities, mas também com a evolução em volume das commodities, né? Que cresceu muito e por trás disso tem uma série de fatores, mas certamente a China e o crescimento da economia chinesa é um fator importante. Criou um polo dinâmico na periferia que tem conseguido manter sua trajetória de crescimento há um bom tempo, como eu vou mostrar rapidamente aqui num gráfico logo após. Associado a isso, esse alívio na recessão externa também veio no momento em que as economias conseguiram, os governos, né, conseguiram administrar melhor essa situação de melhoria da situação externa, né? Em que sentido? No sentido de que houve o uso de controle de capitais, do tipo chileno, principalmente houve uma política explícita de acúmulo de reservas internacionais que geraram um colchão de liquidez necessário para se enfrentar as turbulências no mercado internacionais, tá? Isso permitiu, por exemplo, que a periferia passasse pela crise, não incólume, sem nenhum efeito, é claro que houve efeito, mas com muito mais tranquilidade do que em outros momentos na história, tá? Melhor do que o desempenho do que havia ocorrido em outros momentos. Então, esses são os fatos. Vamos mostrar alguns números, gráficos, né? Esse aqui é um gráfico mostrando taxas de crescimentos reais. Aqui, em cinza, claro, a economia mundial. Em preto, as economias em desenvolvimento. Os dados são da UNCTAD Stat. E eu chamo a atenção de vocês para o período final aqui, a partir de 2003, onde esse aqui é o período de descolamento mais generalizado dos países em desenvolvimento. Tá? O período anterior já existe alguma coisa, mas aqui o anterior é basicamente China, né? Que vinha desde lá de trás já com esse processo. Mas a partir dos anos 2000, em particular, a partir de 2003, você teve de fato um processo mais intenso de descolamento da tendência de crescimento, que está ali naquela linha escura e cheia, né? A tendência não linear dessa série, né? Em relação à tendência da economia mundial. E dá para ver também o acoplamento, o ciclo, né? Como está relacionado, né? Aqui tem um outro fato importante, porque essa reversão dos preços internacionais, dos preços relativos das commodities, né? Juntamente com o crescimento do comércio em volume adiciona-se a isso o fato de esse arcabouço, essa circunstância ter gerado um crescimento do comércio sul-sul, tá certo? De maneira grande no comércio internacional. Isso possibilitou não chega a ser uma autonomia, mas permitiu um maior grau de autonomia, né, do crescimento dessas economias. Isso refletiu, por exemplo, daqui dá para ver que em preto a tendência ali é dos exportadores, né, de manufaturas da Ásia em desenvolvimento.
Em cinza, você tem os exportadores de produtos, de commodities, né? Excluindo petróleo, excluindo os combustíveis. Dá para ver que no final do período vai acontecendo uma convergência, né, das tendências, e isso mostra, na verdade, a convergência se deu com as exportações de commodities convergindo para a taxa de crescimento média das exportações de manufaturas dos países asiáticos. Esse aqui que está captando um pouco desse efeito do comércio sul e do dinamismo do comércio de commodities, né? Do dinamismo do comércio de commodities que a gente estava mencionando. Dando sequência, aqui, só para botar em perspectiva, o descolamento da China ocorreu antes, ocorreu já a partir da década de 80, a gente sabe disso, já é fato, crescimento altíssimo, em torno de 10%, né, durante praticamente 2 décadas, né, 3 décadas de crescimento a taxas altíssimas da China, e isso é importante para entender, assim, a China no início não tinha um peso tão grande, mas é claro que um país como a China, crescendo a 10% em média ao ano, durante quase 30 anos, ela vai se tornar um polo dinâmico da economia mundial, ainda mais com o nível de integração comercial que ela apresenta. E, claro, com as exportações de manufaturados dela, você vai ter um impacto no resto do mundo, né? Virou a fábrica do mundo, é verdade. E isso é importante para entender por que a China foi capaz, né, de se tornar esse polo dinâmico. É um processo que vem nos anos 2000, que a gente está analisando, é um processo que vem desde a década de 80. Isso habilitou a China a ter essa influência. Aqui tem os outros dados. Os Estados Unidos em preto e da área do euro em cinza bem clarinho, né? Bom, então vamos agora voltar para a economia brasileira. Dado esse contexto, eu queria só adicionar a esse contexto, eu não mostrei aqui, esqueci de botar o gráfico, na verdade. Se você pega a série da UNCTAD lá de manufaturados como percentual do total do produto, você vai notar que de 70 até 2010, você tem uma tendência de queda. E não é uma queda pequena, não, é uma queda razoavelmente grande, mais 10 pontos percentuais. Ou seja, o processo de desindustrialização, tal como é encarado pela literatura que envolve essas estatísticas, é um processo global, tá? É um processo global. Só que se você pegar a China, não, a China aumenta a parcela dela no valor da produção, no valor adicionado total, tá? Então, a China é parcela crescente de uma situação de uma parcela que está caindo, né? Então, isso mostra a pujança e o tipo de mudança estrutural que a gente está encarando, uma mudança que tem um país no mundo que está se tornando produtor de boa parte das commodities a um custo que é impossível ou quase impossível a gente imaginar que a gente consiga superar nas produções de commodities, de commodities industriais, vamos dizer assim, de commodities industriais, é muito difícil a gente imaginar alguém conseguir superar competitivamente a China. Quanto mais em termos usando câmbio, tá? Então esse é muito difícil imaginar esse cenário. Bom, então os dois pontos em discussão, a questão da desindustrialização, o contraponto que a gente vai tentar mostrar é que, de fato, nesses anos que a gente está analisando, de 2000 a 2009, o que se observa é muito mais uma situação de inércia estrutural. Isso não quer dizer que não tenha mudança, que não tenha processos importantes acontecendo, mas, de fato, olhando para o indicador que é usado na discussão, que é o indicador de parcela do valor da produção, o valor adicionado e das ocupações no total, esses indicadores não dão uma pista de que há um processo de desindustrialização em curso. Ou seja, se a gente quiser achar algo acerca disso, tem que aprofundar e encaminhar a nossa discussão para outras coisas, né? Que depois, no final, a gente pode discutir, que são, de fato, os problemas que eu acho mais sérios, né, em relação à estrutura industrial produtiva do Brasil. E o outro processo, o processo de especialização regressiva, tem a discussão, então, do aumento do peso dos setores, né? A nossa hipótese é de que é inércia estrutural e
Em segundo lugar, é de que, em termos de conteúdo tecnológico, o que você observa não é tanto uma predominância, um aumento do peso dos setores de baixa, mas é mais, na verdade, uma convergência para os de média. Tanto os de alta tecnologia como os de baixa, há uma redução da importância e você tem um adensamento dos setores classificados como setores de média alta e média baixa conteúdo tecnológico, né? Tá certo? A gente vai tentar mostrar isso. Então, só para exemplificar, isso aqui é uma tabela com 6 setores bem agregados aqui. A gente tem a indústria de transformação na quarta coluna. Tirando o ano de 2009, né, que é atípico, dá para ver o processo de mudança da estrutura da economia, como o efeito sobre o setor industrial é bastante limitado. Saiu de 32, chegou a 36 em 2004, depois foi caindo até ficar em 34% em 2008, não apresentando nenhuma mudança significativa, sendo que aqui não está nem em valores reais, aqui é só valor nominal sobre valor nominal, então tem um preço relativo aqui no meio, tá? Tem uma mudança de preço relativo incluída aqui nessa análise. Não tem um processo que diga assim, o Brasil, de fato, 10 anos não é muito para isso, né? Mas pelo ruído que tem sido gerado na imprensa e na literatura e economia, se esperaria encontrar um quadro muito mais grave do que a gente encontra de fato, tá? Então, é mais para exemplificar de que, de fato, não há esse processo captado dessa forma, tá? O crescimento, né? Aqui não fiz médias, mas dá para ver que o crescimento tende a ser maior a partir de 2004, né? Na indústria, né? E, claro, a crise afetou muito fortemente a indústria, mas houve uma recuperação do crescimento industrial a partir de 2003, né? O crescimento industrial passou a ser um crescimento industrial. Isso é complicado, gente, porque esses números, você tem que tomar muito cuidado na interpretação desses números, nesses indicadores usuais. Por quê? Porque a parcela da indústria é muito sensível ao comportamento de variáveis que não são exatamente de curto prazo, mas também que a gente não pode dizer que são de tendência estrutural. Por exemplo, uma variável-chave nessa discussão é a taxa de investimento. Tá certo? O comportamento da taxa de investimento é essencial para a gente entender o que acontece com a indústria. Se a gente sai, por exemplo, da década de 70, no Brasil, né, com uma taxa de crescimento média de 7,5%, maior naquele período, né, 7,5% no pós-guerra, uma taxa média de crescimento alta, com a taxa de investimento alta, e vai para um período de baixíssimo crescimento, a taxa de investimento reduz, ela cai. E agora, isso afeta fortemente o setor industrial, que é quem produz esses produtos, né? Tá certo? A mesma coisa acontece de maneira menos forte, mas com relevância em relação a intermediários. Tá certo? Há esses movimentos também em relação à demanda por intermediários. Então, isso tudo afeta o setor industrial de maneira particular. Então, o que a gente pode chamar a queda da parcela da indústria pode ser explicado pelos movimentos da taxa de investimento. Se a gente esperar que no futuro vai acontecer um aumento da taxa de investimento sem uma penetração de importações significativa ou exagerada, há a possibilidade do setor industrial recuperar seu peso nessa medida que a gente está fazendo aqui, tá? Há essa possibilidade, mas tudo depende da penetração de importações e da capacidade de manter uma taxa de investimento e crescimento alto. Tá? Então, é só para a gente não confundir mudanças mais circunstanciais com mudanças estruturais, ou mais ainda, essa medida é ruim porque ela capta coisas que não são de fato o dinamismo da indústria. Tá? Que é o que a gente gostaria de captar em última instância. Aqui é o mesmo tipo de quadro, envolvendo agora ocupações. Alguns autores defendem que o primeiro quadro era valor da produção, a mesma coisa vale para valor adicionado, que eu não botei. É uma medida que eu não gosto muito, valor adicionado, tá certo? E aqui, no caso das ocupações, um quadro semelhante. Na verdade, no caso das ocupações, é um quadro pior para quem defende a ideia de que há no Brasil um processo aberto de desindustrialização, porque a gente vê que a indústria de transformação saiu de 12 e parou em mais de 12 no final da década. Para dizer que mudou alguma coisa, aumentou um pouquinho, mas nada, né? Não mudou nada nesse aspecto. Isso aqui ajudou muito o fato da produtividade industrial não ter crescido muito no período, né?
Tá, então, mas isso é a medida, por exemplo, que o Rawthorne defende, que é a medida mais razoável para analisar a desindustrialização do que o valor adicionado ou o valor da produção. Então, vamos lá. A mesma coisa, o crescimento das ocupações, chama muita atenção o ano de 2006, né? E o descompasso entre, deixa eu pegar aqui o crescimento do valor da produção, por exemplo, 2004, 8,6, né? Em 2005, 1,5, né? Ocupações, 8,3 em 2004, produtividade praticamente constante, porém 8% em 2005, enquanto a indústria cresce 1,5%. E esse valor aqui da série já compromete a série de produtividade do trabalho todinha para esse período. Tá? Se tiver algum problema nesse número, a gente está danado. Está representando mal o processo de crescimento da produtividade. Esse número de crescimento da força de trabalho de 8% em 2005. Mas é a ver se for fato, o que teve realmente nesse período é um descompasso completo entre o crescimento do emprego e o crescimento da atividade industrial. Análise de decomposição estrutural. Eu vou abrir, já vou passar a palavra para o Zé Pedro. A ideia aqui, decomposição estrutural, a gente faz usando matriz insumo-produto, né, o modelo de Leontief. E a ideia assim como se faz contabilidade do crescimento, neoclássica, você pode fazer contabilidade do crescimento agregada, heterodoxa, não neoclássica. Eu fiz um texto com a Esther, né, Esther? A gente está saindo agora no livro, né? Uma contabilidade do crescimento usando o modelo de crescimento liderado pela demanda. É igualmente possível. E a contabilidade, esse tipo de análise de decomposição estrutural é uma espécie de contabilidade do crescimento desagregada no modelo Leontief, que é o modelo demand-led, é um modelo de crescimento liderado pela demanda, modelo keynesiano, modelo Leontief aberto. E aí, claro, como é sabido, esse modelo vai dizer que o valor da produção depende da demanda final e da matriz de impacto. O que explica a mudança do valor da produção é o quanto muda a matriz e quanto muda a demanda final. Só que a gente pode fazer refinamentos do tipo o quanto se deve à penetração e à substituição de importações na demanda intermediária, na demanda final, o quanto se deve à mudança tecnológica propriamente dita, né, isolado o efeito da mudança de padrão de comércio, e a mesma coisa em relação ao padrão de comércio envolvendo substituição ou penetração de importações na demanda final. Então, para essas questões todas, existe então um número que a gente tenta apresentar para explicar esse processo. E antes só de falar, tem um outro ponto que o Zé sofreu bastante, muito, eu diria, culpa do orientador, que fixado no ponto de que analisar a economia brasileira nesse período em que houve desvalorização e valorização cambial e mudanças de preço relativo fortes, que é necessário isolar a mudança dos preços relativos para que você não se engane ao analisar os números. Então, a gente fez uma base de dados que permitia isso, porque cada um está deflacionado pelo seu deflator próprio. Mas se você deflacionar pelo deflator implícito do PIB e gerar a série a preço constante de consumo, investimento, deflacionado pelo deflator implícito, vai somar. Porém, dentro da variável consumo deflacionado tem preço relativo. E a ideia é isolar exatamente o quanto das variáveis que a gente está usando aqui, que não são só essas macro, né? Quanto da mudança dela é de preço relativo, puro e simples, ou quanto a mudança é uma mudança real em volume. Tá? Então, esse é o trabalho. Vou pedir para o Zé, então, falar um pouquinho. Então, a primeira defesa da dissertação dele, a outra oficial é amanhã. Boa tarde. Sim. Bom, então, só complementando um pouco a ideia que o Fábio procurou passar, quando a gente faz esse exercício de decomposição estrutural, a gente está como se nós perguntássemos uma outra pergunta. Então, além de a observação primeira, e que no próprio processo de pesquisa já veio logo no início, que foi, não caiu a participação da indústria no valor da produção ao longo dos 2000, não caiu a taxa a ocupação industrial em proporção à ocupação inteira, total.
Mas se não caiu, por que não caiu, né? Quais os fatores que permitiram, em certo sentido, inclusive até aumentar a participação da indústria nesses indicadores, né? Então, quando a gente faz a decomposição estrutural, na verdade a gente está tentando explicar o movimento do agregado, no caso do valor da produção, em seus diversos componentes. Como ele falou, então um deles é a demanda final, e aí cada uma das demandas finais, exportações, consumo das famílias. Outra variável importante são os insumos totais, insumos nacionais. Então, procurando, então, inclusive, qualificar um pouco toda essa... como eu diria, esse fato do indicador não pegar tudo, né, de ser um traço muito geral de caracterização. Então, a gente procurou qualificar um pouco o debate sobre desindustrialização. Então, primeiro sobre... Bom, essas tabelas vão se repetir um pouco, então vou explicar elas de forma geral. Aqui você tem os períodos na esquerda, na coluna da esquerda, e tem os principais fatores que tiveram maior contribuição, né? Então, por exemplo, ali começa com a contribuição ao crescimento. Isso aqui é só para o setor de indústria de transformação. Aí... a contribuição anualizada, coeficiente de insumos, insumos totais, ou seja, na medida em que algum setor em específico começa a utilizar menos insumos para produzir o mesmo valor de produção, isso vai alterar a composição do valor da produção. Formação bruta de capital. Isso captaria o que a gente chama de mudança tecnológica de maneira simplificada, né? A proxy. Sim. Então, e aí, formação bruta de capital fixo e consumo das famílias, que são as categorias de demanda final mais importantes do governo, mas não é muito importante o governo. Depois eu explico um pouco. E aí, depois o padrão do comércio, ou seja, exportações e participação nacional nas demandas finais e participação nacional nos insumos. Tá? Os dados que estão nas tabelas, eles são pontos de contribuição para o crescimento do produto, ou seja, como a gente deve ler esses dados. Entre 2003 e 2008, por exemplo, o crescimento do PIB foi de 25%. Destes 25%, 8,43% se deve ao crescimento do valor da produção na indústria de transformação. Tá? Ou então, igualmente, 3,73% é devido ao gasto de formação bruta de capital fixo, a influência da formação bruta de capital fixo neste setor. Então, isso a gente consegue decompor todo o crescimento nesses vários fatores, né? Bom, então esses são os dados padrão de comércio. Então, temos exportações de um lado como gasto, né, como gasto, categoria de gasto. Do lado das importações, temos as importações das demandas finais, ou seja, de produtos finais, e as importações associadas ao processo produtivo, no sentido de que as empresas, para produzir, têm que importar alguns insumos, e a alteração na necessidade dos insumos geram essa alteração no valor da produção. Ou seja, vou dar um exemplo para deixar um pouco mais claro. A participação nacional nos insumos entre 2003 e 2008 foi de menos 1,5% do crescimento do valor da produção. Ou seja, devido ao fato de que a gente passa a importar mais e usar menos insumos nacionais nas variadas produções, e isso impactou em menos 1,50% o valor da produção da indústria de manufaturados. Tá? Isso só para ficar claro, se trata de coeficiente no caso da importação. Então é o coeficiente de produção doméstica, o coeficiente de conteúdo doméstico. Tá? Parecido com o que o Fábio mostrou no modelo lá dele, né? Aquele I-J, não é isso? Exatamente isso. Então, então o que a gente observa primeiramente é que a indústria continua como um setor por onde passa grande parte do crescimento econômico. Então, 33,2% de todo o crescimento ocorreu no setor da indústria de transformação.
Nos insumos totais, você tem uma contribuição relativamente pequena, negativa e pequena, né? Então, quando a contribuição é negativa, isso indica que existe uma mudança tecnológica no sentido de usar menos insumos, ou seja, é mais ou menos o que se espera, embora, por conta do que o Fábio mostrou nos anos de 2003 e 2004, o resultado, na verdade, ela mantém uma contribuição positiva, por conta do coeficiente direto de trabalho, ou seja, para produzir o mesmo valor de produção, passou-se a usar mais trabalho, que é bem contra-intuitivo, né? E está relacionado a esse ano de 2002 e 2003. Bom, fora isso, o fator mais importante para explicar por que a indústria mantém seu peso na economia é a formação bruta de capital fixo, né? E aqui a gente pôde observar duas coisas. Primeiro, ela se acelera, a escala dela, desse gasto, aumenta, ou seja, está associado a mais investimentos, né? Tanto privados quanto públicos e quanto das estatais. E esse movimento é justamente no fim do período, então começando ali 2005, 2006. E tem uma outra característica desse aumento do investimento, que é uma mudança na composição dos gastos, no sentido de deles serem feitos em produtos mais associados à indústria de transformação. E, nesse sentido, quem perde mais é a construção civil. E provavelmente isso está relacionado ao fato de que o perfil do investimento não foi um investimento direcionado à infraestrutura, né, que tem os gastos maiores em construção civil. Sobre a participação nacional, a gente tem indícios de que tem havido um aumento na participação nacional nos gastos finais, porém, quando você leva em conta os efeitos diretos e indiretos em toda a estrutura produtiva, a gente encontra o resultado de que há penetração em volume das importações, né? Ou seja, talvez os efeitos nos insumos associados aos investimentos tenham sido muito, muito elevados, a ponto de contrabalançar, inclusive, um aumento na participação nacional na demanda final. Então, E, por fim, o que a gente observa de preço relativo e volume é de que tem pouca alteração de preço relativo nisso, né? Então, a equipe pode estar jogando um papel importante, isso aqui tudo no período de 2003 a 2008, né? A própria valorização cambial, no sentido de que ela segura os preços associados ao investimento, né? Sobre o consumo das famílias, que é a outra categoria, outro fator explicativo que é o segundo mais importante, junto com a formação bruta de capital fixo. Tem um crescimento muito forte, principalmente em volume, e o preço das cestas tem pouco impacto também. E tem uma dupla característica. Primeiramente, você muda a composição em direção a produtos de bens de consumo duráveis, e, enfim, carros, etc. O que tem não só que sejam industriais, mas que com encadeamentos industriais importantes, né? Então, por exemplo, se você observar só o gasto final, em 2002, então, aumenta em quase 2%. Né, a parcela de industriais nos consumos das famílias. E aqui é bom até fazer uma ponte com o debate que tem internacional, em que geralmente se argumenta que a desindustrialização estaria relacionada com o fato de que, quando você já é desenvolvido, você já está numa economia muito, enfim, rica, você começa a demandar mais serviços e menos produtos industriais. Então, talvez a gente ainda não esteja nesse estágio. E, além disso, o efeito escala. Então, a dinamização do consumo também é de longe o fator mais importante aqui no consumo das famílias, ou seja, com as transferências de renda, política de salário mínimo e mercado de crédito, você potencializa muito mais o consumo das famílias, e isso impacta muito mais o PIB, né, o valor da produção. E aí, continuando. O padrão de comércio, ele é negativo para a indústria entre 2003 e 2008. Né?
Então, a gente tem, por um lado, as exportações, que no primeiro período, 2000 e 2002, eram, de longe, o fator mais dinamizador da economia, era quem carregava a economia como um todo, inclusive o setor industrial. Então, e aí, no segundo período, você tem um movimento inverso, você tem um movimento de exportações quase irrelevantes, mas aqui também o preço relativo importa muito, porque ele é uma contribuição muito baixa devido aos preços relativos que são fortemente impactados pelo câmbio. Então, quando você leva em conta isso, quando você tira os preços relativos da sua análise, aparece uma contribuição muito mais importante, aliás, tão importante quanto no do primeiro período. A gente também notou um efeito composição aqui, no sentido de que você muda a sua pauta de exportação, no sentido de privilegiar, né, o setor agropecuário e a indústria extrativa. Né? Então, isso está tanto, se você consegue ver, tanto nos gastos finais quanto levando em conta os efeitos diretos e indiretos do insumo-produto. Né? Você vê aqui as exportações manufaturadas caem de 70% para 60% ao longo desses 8 anos. Então, aqui sim, faz sentido falar em uma certa desindustrialização, ainda que, quando você leva em conta os efeitos encadeados, ela não seja tão evidente. E, por fim, as importações, que, como eu já mencionei, e como deu para ver no gráfico anterior, deixa eu só voltar, os seus efeitos são todos concentrados nos insumos. Então, quando se discute, penetração ou de importação, tem que se ver a parte dos insumos e não na demanda final, porque lá você tem uma constância grande de fato. E também, nessa participação nacional de insumos, capta possíveis efeitos de indústrias maquilas. Né? Então, são aquelas indústrias que só servem para produzir para o mercado interno, mas que importam todos os seus insumos. Bom, a montagem. Então, a gente vê que isso foi muito mais forte no período 2003-2008, né? Mas que mesmo no primeiro período, em que a gente teve, foi um período de desvalorização cambial, né, entre 2000 e 2002, isso também ocorre, ou seja, provavelmente essa participação, essa característica seja mais estrutural do que simplesmente relacionada ao câmbio. Né? Bom, aqui acho que já falei, eu tenho que passar um pouco rápido. Bom, ocupações. Chama atenção só o que você acha mais importante. Tá. Então, ocupações. O que é o mais importante aqui é que as exportações, elas não se traduzem em uma maior geração de empregos para a economia e, sobretudo, no setor industrial. Ou seja, provavelmente você tem os setores industriais que exportam, eles estão passando por um grande aumento de produtividade, só que, ao mesmo tempo, ele não consegue, o setor externo não consegue, as exportações, né, alavancar a geração de empregos. Tá? Acho que isso é o principal. Bom, e aí também tem todos os efeitos sobre as faixas tecnológicas, né? Então, sobre a composição. E aqui, a agregação, se agrega os setores da indústria de transformação conforme a intensidade tecnológica deles. Então, o que a gente vê é que os setores de alto e baixo conteúdo tecnológico se comprimem ao longo dos anos 2000. Você tem um adensamento, evidentemente, nos setores medianos. A formação bruta de capital fixo é muito importante nesse sentido, porque ela impacta quase que exclusivamente setores de média alta e alta tecnologia. Né? O consumo das famílias ele é muito enviesado para
setores de baixa tecnologia, mas teve essa mudança de composição dos gastos em direção a bens de consumo duráveis, isso também aparece na própria estrutura produtiva, né? Ou seja, a mudança de composição favorece as indústrias de média alta e por conta dos insumos, da substituição, da penetração de importações nos insumos, os setores que mais perdem são aqueles de média baixa tecnologia, que são refino de petróleo, enfim, os mais associados a insumos mesmo. Insumos básicos. E aí, insumos básicos, as exportações. Insumos básicos não. A baixa tecnologia ela perde muito nas exportações, ou seja, com a valorização cambial, você continua exportando em volume, mas os setores de baixa tecnologia não aumentam, eles não têm contribuição, a contribuição das exportações é negativa. Lembra só lembrar que aqui ele está fazendo essa análise envolvendo só a indústria, tá? É só a indústria que está classificada por conteúdo tecnológico, não tem uma classificação abrangente. E aí, então, em relação, só concluindo, o padrão de comércio em 2000 a 2002 ele tem esse caráter regressivo, porque quando você faz as exportações, e a política de exportações é a desvalorização cambial, você privilegia setores pouco nobres, né, do ponto de vista tecnológico da indústria. Então, em 2000 e 2002, você tem esse caráter regressivo, mas em 2003 e 2008 não tem. Você não pode falar muito bem isso, porque tem as indústrias de média, baixa tecnologia são as que mais crescem, em detrimento das de baixa tecnologia, né? E acho que de principal é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Fábio? Deixa eu só... E aí, dito isso, eu acho que tem uma questão para a gente deixar para a discussão, que eu acho que é importante, é que o foco da discussão desses processos de transformação estrutural, eu acredito, devam ser levados para outro caminho, né? Porque é a discussão da que eu chamei do caráter, da capacidade da indústria contribuir pelo seu dinamismo, sua capacidade de gerar dinâmica na economia brasileira. Então, essas questões que eu acho mais importantes, e nesse caso a gente tem que enfrentar alguns desafios que são, em primeiro lugar, entender a relação moderna que existe entre indústria e serviço. Essa separação está ficando cada vez mais artificial. É necessário repensar como relacionar essas duas coisas. Não existe mais produto industrial que não tenha uma parte de serviço essencial para o seu desenvolvimento de projeto, de comercialização, tudo mais, né? Então, é preciso repensar essas distinções e como a gente lida com isso analiticamente do ponto de vista de política econômica. Outro ponto importante, é um ponto que está, como diz o Davi Kupfer, ele adora falar essas frases de efeito, todo mundo fala no assunto, que é uma questão, que nem futebol e treinador e tudo mais, né? É a cadeias globais de valor, esse tema, mas é um tema realmente relevante pelo grau de integração e nesse caso a economia brasileira está muito mal. Tá, assim, a gente está entrando nas cadeias da pior forma possível, né? No caso das indústrias extrativas, a gente tem pouca agregação de valor aqui no Brasil, né? A gente entra vendendo os produtos sem muita agregação de valor. E no caso da indústria, a gente está, uma boa parte do valor agregado, valor adicionado gerado na produção, no sistema de produção mundial das mercadorias vendidas aqui, estão sendo apropriados lá fora, porque a gente, basicamente, em vários setores, tem apenas maquilas voltadas para o mercado doméstico. Então, a qualificação dessa nossa inserção nas cadeias globais de valor é um aspecto essencial que deve ser pensado para o futuro em relação à política industrial. E, finalmente, eu estive na ANPEC, agora no encontro, e o Mário Timoli, da CEPAL, apresentou parte do relatório, né? E tem uma conclusão que eu achei estranha, a forma como ele colocou eu achei estranha, que é assim, ele pegou a América Latina e falou, a parcela dos gastos sociais no PIB aumenta
em praticamente todos os países da América Latina, tá certo? E o crescimento da produtividade não acompanha esse crescimento. Ele fala, isso torna esse processo insustentável. Eu falei, olha, Mário, eu acho que no mínimo você está colocando a questão de uma maneira que eu não acho legal, porque pode gerar reações estranhas do tipo, então tem que cortar os gastos, que certamente não é o que se deseja no caso dos países da América Latina, que tem uma defasagem enorme a esse respeito. Eu falei, você poderia colocar essa questão de outra forma, que eu acho que é muito mais produtiva. Você poderia colocar essa questão no seguinte, a gente tem, na verdade, uma oportunidade, porque se a gente está investindo maciçamente na universalização do nosso sistema de saúde, a gente tem a oportunidade de desenvolver, através de políticas de compra, o setor de medicamentos, o setor de aparelhos hospitalares. Se a gente está investindo maciçamente em mão de obra, em transporte, a gente tem a capacidade, a possibilidade de usar esse processo para fazer política industrial, políticas de compras e política industrial associada a esses produtos. É a mesma coisa com comunicação, com vários tipos de infraestrutura urbana, com a educação. Tá certo? Então, acho que a maneira correta de a gente encarar é que esse aumento dos gastos sociais são uma oportunidade para casar a política macroeconômica, a política de distribuição e desenvolvimento e a política industrial. Então, acho que esse é o recado. Obrigado. Bom, agora passamos a palavra para Alejandro Fiorito. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera primero agradecer el convite a esta invitación a poder hablar de estos temas, fundamentalmente a Carlos Picunfeld y al Centro Celso Furtado. Principalmente el tema de tipo de cambio y crecimiento tiene un consenso importante en todo el mundo, es una visión convencional y por tanto lo que voy a desarrollar tiene que ver en principio con un debate en parte teórico, pero también en la búsqueda de datos empíricos que son presentados como avalando una relación entre un tipo de cambio que suele presentarse como estable, competitivo y que permite o avalaría un crecimiento. En general, en Argentina, yo voy a tomar el argumento más desarrollado, que lo da Roberto Frenkel, como antes había hablado Amico, y en base a un trabajo que hemos desarrollado con Silvio y Nahuel Guaita, que lo hemos presentado en revista Circus, y en base de eso desarrollar algunos puntos respecto al argumento que suele ser presentado en 3 canales sobre el nivel de actividad por esta posición o grupo nuevo desarrollista, llamamos así en general, este esquema nuevo desarrollista, donde se presenta como, si uno puede ver rápidamente estos 3 canales, un canal de corto plazo macroeconómico, un canal de largo plazo o de desarrollo o desenvolvimiento, y un canal de intensidad laboral. Si uno lee, vamos a ir viendo los puntos, pareciera como esos viejos remedios que uno ve en las películas del oeste americano, donde el mismo remedio sirve para curar un dolor de muelas, poder limpiarse una herida y lavar la pileta del baño. Es decir, hay una cantidad de situaciones tan benéficas que, bueno, hay que analizarlos por separado. Normalmente yo he encontrado que la discusión teórica queda en posiciones estancadas, o por lo menos uno plantea, yo lo planteo desde una visión clásica, y yo veo que el conjunto de datos que uno analiza se vincula más con una separación metodológica entre cantidades y precios, también en un esquema abierto, y en esta visión no, hay un vínculo de alguna manera. El intento entonces es ir hacia la búsqueda de datos, que por lo menos ver dónde está avalado esto. Generalmente hay muchos trabajos a nivel internacional donde
se suele presentar en econometría de datos de panel, resultados que son favorables a eso. Entonces, la idea del trabajo fue meternos a analizar los mismos datos en base a un trabajo de Rodrik de 2008, que es muy citado por Frenkel y por un montón de otros trabajos conjuntamente, para avalar un pie de contacto empírico con datos que darían cuenta de que un tipo de cambio real, competitivo y estable generaría un proceso de corto plazo de macroeconómico que elevaría el nivel de actividad, un proceso de largo plazo que permitiría el desarrollo y al mismo tiempo un efecto sobre el crecimiento del empleo. Analizamos primero el canal macroeconómico. En principio se trata entonces de una inicial devaluación, devalorización de la moneda, donde el salario en dólares de productos transables, de los trabajadores de los productos transables, cae a partir de esa desvalorización. El salario en dólares o en divisa cae, y la idea sería intentar mantener la distancia, la diferencia entre el nuevo valor, una rebaja de los costos salariales, y la nueva actividad que se genera exportable y que dinamiza un proceso de elevación de actividad que luego se expande hacia la actividad doméstica o no transable. Es interesante en los trabajos de Frenkel que también aparece él mismo poniendo ciertos reparos, en principio, en la posibilidad de que, como gran parte de la literatura latinoamericana habla para la región, que las devaluaciones son contractivas, el mismo Frenkel pone esta posibilidad que habría que cumplir ciertas condiciones para que esto sea expansivo. Ya en primer lugar, una gran dificultad que uno puede ver más allá de la teoría es el tema político. Fundamentalmente en Argentina es creo que el caso, quizá en el mundo, más difícil de sostener este tipo de cosas. Es decir, habría que mantener este salario que ha bajado con la primera desvalorización en un nivel más bajo, mientras sube la productividad y evitando todo tipo de traslado de puja distributiva a recuperar lo perdido por la devaluación. El PASUR a partir de las subas salariales que viene por la puja distributiva. Es decir, ya desde el inicio, es difícil mantener esta política donde conjugadamente se dice que como una desvaluación genera una nueva demanda, acá el vínculo precio-cantidad, es una nueva demanda que impulsa, eso puede ser, dice Frenkel, puede tener consecuencias inflacionarias por el lado de algún exceso de demanda en la visión de él, y entonces habría que reducir la demanda con algún ajuste del gasto. La combinación entonces es conocida de ajuste del gasto para mantener esta relación inicial de devalorización. Él al mismo tiempo dice que la expansión de la actividad y del nivel de empleo podría no predominar, es decir, tiene que darse ciertas condiciones. La condición, entonces, dentro de una situación de no pleno empleo, podría pasar que la situación no sea favorable a la compensación externa con la doméstica. Explico. Una hipotética suba de las exportaciones a partir de una desvalorización, se incrementa esas exportaciones, podría ser que esa demanda de exportaciones no compense la pérdida de demanda doméstica, que normalmente en el argumento de la región suele ser común. O sea, lo que Frenkel acá aparece diciendo como una posibilidad de que no se cumpla este efecto expansivo de una devaluación suele ser en la literatura de la región bastante más común. Otro autor conocido en Argentina que también expresaba
alguna relación con el tipo de cambio, esto que es Marcelo Diamant, refería generalmente al nivel necesario de un tipo de cambio para equiparar, homogeneizar hacia un precio internacional los costos medidos en horas de trabajo, en el gráfico de la izquierda, y con un tipo de cambio adecuado, esto todo chato, plano, ubicar como si toda la industria o todos los sectores estuvieran en un mismo nivel de productividad. Al mismo tiempo, este nivel único de devaluación inicial puede no cumplirse también porque, como dice un trabajo del año pasado, Eduardo Crespo con Lazzarini, que esa variación unidimensional del tipo de cambio simplemente puede hacer entrar algunos sectores que están cerca del nivel de tipo de cambio efectivo y que por lo tanto genera algún tipo de evidente, realista, no pesimista, inelasticidad, precio de esas exportaciones. El mismo Diamant en este escrito dice, esto significa que si esa inelasticidad es importante, que las devaluaciones se convierten en un instrumento equilibrante muy deficiente y que para lograr un ajuste del sector externo se necesitan devaluaciones muy fuertes. Para Argentina, revisando las exportaciones, en este caso del 80 hasta la actualidad, y vinculándolo con el Producto Mundial tomado de los principales socios importadores de Argentina, se ve que, y en la correlación, el efecto ingreso, es decir, la demanda que genera el comercio internacional, la demanda mundial, es significativo y directamente el efecto de elasticidad precio, elasticidad de la devaluación, no da significativo. Hay otro trabajo que también en Argentina hacen para un tipo de cambio multilateral que les da significativo y es de 0,30. O sea, la elasticidad se manifiesta para esta visión, si se quiere, macroeconómica, este canal macroeconómico, como muy deficiente. Es decir, si se devaluara, habría que devaluar destruyendo el país, más o menos en la distribución de ingresos. El tipo de cambio fundamentalmente afecta a este proceso de precios, modificando la distribución. Y por lo tanto, digamos, la posibilidad de tener algún efecto expansivo se ve dificultado con los datos. O sea, uno busca datos de elasticidades y encuentra efectivamente que, por lo menos para esta visión de corto plazo, que es lo que suele argumentarse, no hay evidencia, por lo menos para Argentina. Después lo vamos a hacer para los países que trabaja Rodrik. Lo mismo, el tema para importaciones está muy vinculado, fuertemente tirado, lo mismo que para exportaciones, con la demanda del producto efectivo doméstico, y es muy chiquita y negativo, 0,33, el efecto de elasticidad de tipo de cambio para las importaciones. Para el mismo trabajo de Berretoni y Castresana, para las importaciones, también aparece el mismo vínculo para un tipo de cambio real multilateral. Es decir, para toda la argumentación macroeconómica de corto plazo para la Argentina, uno tiene que difícilmente encuentra asidero empírico. Al revés, si uno hace una regresión para los precios, tomando los salarios y las importaciones para una visión de precios macro, da que perfectamente es explicado el nivel de precios, la variación de nivel de precios, con el tipo de cambio del salario real para Argentina. Es decir, el efecto fundamental de costos se expresa acá evidentemente para los datos de Argentina. Es decir, el afectar costos en el caso del salario real y afectando costos del tipo de cambio real. En la literatura latinoamericana, López Gallardo muestra que para Brasil y México, en general, una depreciación real no genera los resultados que se suelen tener en la literatura en general. Habla de casos, bueno, el caso de brasileño y mexicano,
Y finalmente, lo que venía diciendo hasta ahora, si la evaluación no pasa enteramente a los precios domésticos, no hay una mejora de la balanza comercial. Finalmente no produce una mejora de ese perfil exportador. Y si la evaluación no se transfiere directamente a esos precios domésticos, los salarios generalmente resisten. De eso también lo decía Diamant, hay una resistencia a poder bajar y recuperan eso. O sea, las devaluaciones reales son las que se dificultan hacerse, fundamentalmente por el proceso dinámico. Otros argumentos en general que son difíciles de obtener, porque el grueso de literatura, cuando uno busca, en general hay una posición a favor de esto. Prasad y Rumbaud muestra también que para China, la opinión para él, que no es tanto la acusación de la depreciación del dólar para China, sino más bien que hay un tema de política industrial interna, urbanización y crecimiento hacia adentro de China que es mucho más importante en la determinación de la competitividad china externa. Otros distintos trabajos, pocos, donde se muestra que el vínculo entre el régimen de cambio y el crecimiento es mucho menos robusto, o otras sugerencias donde no aparece desligado ese crecimiento de competitividad al desarrollo de una política industrial, sobre todo en los países de Asia. A partir del 2008, antes de 2008, digamos, Frenkel, en un trabajo de Frenkel y Rapetti, aparece que la evidencia reflejaría que existe una lenta convergencia al nivel de PPP, las siglas en inglés, en el muy largo plazo. No obstante, la robustez de los resultados es controvertible, entre otras razones, porque los resultados son muy sensibles a los datos y a las técnicas de estimación empleadas. Es decir, uno no encuentra datos avalando estas posiciones, y que entonces se refiere que como se relaciona con un vínculo, cuando se suele hablar de un tipo de cambio está atrasado o el tipo de cambio está devaluado, nunca se aclara bien contra qué están comparando el neutro, contra qué punto de equilibrio estarían comparando, y que tiene que ver con una relación de PPP. Después de 2008, cuando aparece el trabajo de Roderick, Roderick directamente trabaja con los datos de Penworth Tables y con datos de PPP, y en todos los trabajos que uno observa está centrado este trabajo de Roderick y otros posteriores de Roderick, donde agranda un estudio de datos de panel, donde observa que los resultados son totalmente satisfactorios no solo para el canal macroeconómico, sino para los otros canales, para el canal de desarrollo y para la generación de empleo. Por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es entrar al trabajo de Roderick de 2008 y ver qué puntos observados. Observaría que hay una primera sospecha de una dependencia de los casos estudiados. Es decir, hasta qué punto el hecho de que esté dentro del conjunto de países un país como China, o a veces como India, puede hacer que la muestra, cuando uno tiene que rechazar o aceptar una hipótesis en econometría para decir que el estimador es significativo, la presencia de un outlier puede hacer que, como China, que es muy diferente, o sea, la dependencia en este caso en poner a China, hace que el resto de países pueda tener un comportamiento distinto en esta unidad de datos de panel. Entonces, la idea que tuvimos fue hacer, con los mismos datos, un análisis en series de tiempo. Entonces, analizar los mismos datos de Roderick en serie de tiempo. Aparte, acá
bueno, acá hay una cita de Matías Bernengo, donde plantea este mismo problema, ¿no? De la asociación a un tipo de cambio de equilibrio en la concepción que tiene este autor, y en la idea de que hay ciertos componentes que son muy diferentes, ciertos países que tienen unas grandes exportaciones, grandes crecimientos, y que pueden ampliar, en lo que uno hablaría de cuadrados mínimos, el valor de la variable estadística que uno acepta, o sea, la T. Vamos a ir al siguiente. Bueno, dos supuestos son críticos en el análisis, que es que hay, decía, individuos que se están tomando que son similares. Y cuando se habla de similitudes, en este tipo de examen, hablan de similitudes institucionales y de características que no están directamente observadas en el dato de serie de tiempo, que sí son observables con cross-section. Y que si eso no se cumple, aparece problemas en la regresión econométrica. ¿Cuál es el problema? Que si uno saca un país, cambia la regresión. Una regresión que esté bien hecha tendría que ser independiente si uno saca algún tipo de país de adentro. Otro problema en estos trabajos es que para usar la Penguin Table hay suficientes datos para usar la econometría simple que sabemos, la que se enseña primero, que es la de serie de tiempo. Sin embargo, se usa esto y se esfuerzan las condiciones para que pueda ser usado los datos de panel. Ahora vamos a analizar ese tipo de análisis. A nosotros los resultados nos da que para los países que a Rodrik le da correcto, no nos da significativo nada. Todos los que están en rojo, los test de probabilidad, no da nada en serie de tiempo, y el único que da es Alemania. Curiosamente, que Rodrik dice que países que por arriba de 19.000 dólares per cápita y desarrollados en general, se daría menos ese resultado del tipo de cambio empujando el crecimiento. Pero Alemania nos da significativo, muy chiquito los valores del delta. El delta es la relación de elasticidad que hay entre el tipo de cambio y el crecimiento del PBI. El modelo lo tengo ahí abajo, no lo puse ahora. Pero entonces digo, uno busca los datos, hace la regresión con los mismos y queda sorprendido porque, digamos, en algún lado tiene que haber un problema. O sea, es un tema casi econométrico, yo no soy econometrista, pero hay algo que anda mal y bueno, uno sospecha de, bueno, ¿qué países estoy metiendo como un conjunto homogéneo de países y son muy distintos? Está corregido el trabajo de Rodrik por el efecto del crecimiento del producto per cápita que genera en los no transables un crecimiento de sus precios y que por lo tanto, conocido como efecto Balassa-Samuelson, eso generalmente da, salvo para algunos países que no da significativo, y que en principio para México, por ejemplo, los resultados de esa serie, vamos a ponerlo acá. El esquema que hace Rodrik es este. Saca primero, en la número 1, una relación donde establece el tipo de cambio real, dividiéndolo para cada país con su nivel de precios, precio de paridad, PPP. Luego hace una segunda regresión donde corrige por el efecto Balassa-Samuelson, el beta, que es el coeficiente que está relacionando el efecto sobre el tipo de cambio en relación con la suba de precios del nivel de actividad. Y por último, hace que genera un índice de subvaluación, o hace la resta entre un tipo de cambio de la ecuación 1 y de la ecuación 2. De esa resta estimada,
de esa resta entre el valor obtenido en 1 menos la de 2, es la que va a usar para estimar el delta, que está en la ecuación última, abajo, y que delta y beta son los datos que veíamos antes en la tabla. Esta idea, entonces, para el corto plazo nos deja en una situación donde decía, países similares, y para usar panel data hay que tener un número de países bastante más grande que el número de serie de tiempo. Es decir, cuando uno tiene pocos datos a nivel temporal, puede usar más observadores para menos tiempo, en ventanas más chicas, para tener más información. Curiosamente, la información para estos datos es suficientemente larga para hacer un análisis país a país. Entonces, Rodrik hace y construye ventanas temporales de 5 años para poder dar una mayor eficiencia a los estimadores. O sea, la ventaja del dato de panel es una eficiencia mayor en los estimadores. Pero si uno tiene en cuenta que los datos estaban posibles de obtener directamente en serie de tiempo, uno diría, tiene que obviarse y poder tomar la serie de tiempo original. Entonces, por el lado del corto plazo, la visión macroeconómica, eso no se encuentra. No encuentro el mouse. Por el lado del canal de desarrollo, acá entonces aparece esta cantidad de reducir vulnerabilidad en la economía para los shocks externos, cuidar la sostenibilidad o la estabilidad. La idea de tipo de cambio estable, curiosamente, está muy presente para el tema también de la deuda externa. La modificación de externalidades a favor de una modernización y crecimiento de otros sectores, instituciones, producción de alta tecnología, que aparece ahí un tema donde supuestamente el mantener en el largo plazo ese tipo de cambio llevaría a un proceso también de desarrollo, o sea, un canal de desarrollo muy importante. Para eso, bueno, aparecen en principio las ideas de países que se comportan como crecimiento por exportaciones, que es un derivado del crecimiento profit-led a export-led en economías abiertas. Polterovich y Popov, bueno, en base a trabajos de Balazs, trabajos acá, por ejemplo, donde aparece Oreiro, en la estrategia de alcanzamiento basada explícitamente en la adopción de un régimen de crecimiento tipo export-led. O sea, aparece la idea de que estas exportaciones permiten la explicación de un crecimiento que llevaría a un proceso, o reforzaría un proceso de desarrollo. Acá uno también, en la búsqueda de datos, a ver si eso pasa, bueno, empieza a buscar para ver si eso es plausible verlo, observarlo en los datos. Y en principio, bueno, esta confusión entre export-led y el crecimiento doméstico, ¿no? La discusión que aparece como la negación, algo se vio hoy en la relación de cómo lo externo impulsa a una actitud del Estado, muchas veces a que su actividad fiscal esté constreñido por lo externo y aparece como inducida la política fiscal. Uno se pone a ver distintos trabajos para ver cómo comparar o qué correlaciones hay entre el crecimiento del producto y el export share, digamos, de los países. En general uno encuentra que la relación también es baja, si bien esto es una simple aproximación y muy grosera o general, porque hay que tener en cuenta el efecto que tiene en la composición de importaciones. Como decía hoy Fabián, la relación de esas exportaciones, uno puede ver que en los países es más o menos estable y no tendría por qué haber
una gran variación, pero sin embargo no todo lo exportable es asignado a algo importable. Hay componentes de la demanda donde tienen importados y puede variar mucho las condiciones de distintos países, por los cuales mayores exportaciones están vinculados a mayores importaciones o no. Pero en general, si uno toma los datos del Banco Mundial, aparecen relaciones más chicas o diferentes, en el mundo mucho más chico, y en distintos grupos de países como países de bajo y mediano PBI o más grandes, la correlación en general es muy baja, en general no hay un vínculo. Otra idea es tomar el ratio entre desvíos estándar de la variación del comercio y la variación del producto. Normalmente también uno dividido por grupos de países y en épocas históricas, distintas décadas, también no se obtiene en general, como una primera visión, que las variaciones que existen en el comercio se acompañan con las variaciones en el producto. Es decir, cuanto más similares son, estaría indicando que el comercio está impulsando ese producto. En general, grosso modo no se observa, pero insisto que es importante analizar cuál es el efecto importado en cada variable de demanda, y en tal caso también en las exportaciones, para poder dar algo más preciso. Pero en principio, toda esta idea de export-led, y que a veces se lo juega con países más chiquitos, tampoco el tamaño del país termina siendo importante, sino su composición en la demanda. El argumento que se da rápidamente es que el proceso de un tipo de cambio competitivo estable en el largo plazo sería similar al proceso de poner tarifas y subsidiar exportaciones y poner tarifas a las importaciones como un proceso similar en el largo plazo, y que por lo tanto, esto es un trabajo de Gu y que también rescata Frenkel, donde habría esta equivalencia entre este tipo de actividad. Pero está claro que para mí el jugar con una variable plana o chata, no sé cómo se dice, que mueva solamente a todos los sectores de un país, no es tan eficiente como poder diferenciar ese proceso con políticas industriales. O sea, políticas industriales son sectoriales y generan un proceso donde puede haber un efecto importante en el largo plazo. Lo que hice también para mostrar un poco de largo plazo es tomar el delta este que teníamos en la regresión, y iterarlo en un periodo de casi 50 años para varios países de los que trabaja Rodrik. También es un pequeño truco de los paquetes estos econométricos, donde uno puede ver cómo evoluciona esa elasticidad que tiene que ver con el tipo de cambio y el crecimiento, y ver en vínculo con el tipo de cambio y el crecimiento. Para el caso de Argentina, se puede ver en el gráfico de arriba, en rojo tenemos el crecimiento y en verde el tipo de cambio real. Y la evolución y la dinámica de ese coeficiente de elasticidad, no solo que es chico, sino que además no cambia demasiado en el tiempo. Y otro tanto va a pasar con distintos países. Acá estoy tomando directamente los datos del Penworth Table, tanto para crecimiento como para tipo de cambio, y abajo la misma evolución de este coeficiente. En general, no solo no se observan cambios, sino que si a veces se observan y uno trata de compararlo, acá puse una mezcla del tipo de cambio real tomado del dato no de Penworth Table, para ver que hay una caída del tipo de cambio real, y en general ahí hay evoluciones donde hasta puede verse una leve suba, digamos, en general no puedo sacar una conclusión de este tipo de cosas, pero claramente ni siquiera se puede observar bien para el largo plazo, no solo el corto plazo. Yo, con la buena voluntad de tratar de ver que eso era correcto. Alemania, otro tanto. Tenemos casos muy distintos de evolución de tipo de cambio. Corea, India, son los países que trabaja Rodrik. En general no se puede ver que las variaciones en el largo plazo de tipo de cambio afecte esa elasticidad.
o sea, no hay una claridad sobre eso. México, Taiwán, otros 2 países. Tanzania y Uganda son también otros 2 países que también trabaja Roderick. También otro punto de buscar era ver la relación con exportaciones y en base a una diferenciación que hace UNTAD sobre high tech, medium tech, low tech y la tasa real, el tipo real de cambio. Otra vez, para distintos países se observa distintas evoluciones de tipo real de cambio y la evolución de exportaciones por nivel de tecnología incorporada. Para los casos de los países siempre que trabajó Roderick. No se observa, digamos, una evolución clara de qué tipo de cambio que esté elevándose, tipo de cambio real que se eleve, genere ese proceso. Por supuesto, es lo que evolucionó. Siempre se va a poder decir, habría que hacer una constancia de, pero digamos, lo que uno observa de los datos es que tampoco observa ese tipo de mejora que se suele decir ya en la macro. Incentivar la producción de alta tecnología a partir de una mejora de precios relativos internos. Tiene un tipo de cambio devaluado. Frenkel dice, bueno, el producto marginal del trabajo tiende a ser mayor en la producción de exportaciones, más que en otras actividades, reflejando que las industrias orientadas para la exportación pagan mayores salarios que los otros, y las exportaciones tienden a tener una intensidad de trabajo en los países en desarrollo consistente con las ventajas comparativas implícitas en los recursos, en las dotaciones de factores. Esto es Eichengreen. Frenkel dice otro tanto, es importante remarcar que la existencia de efectos potencial, de efectos contractivos en una devaluación, no cuestiona la relación positiva entre este tipo de cambio y el empleo descrito en la macroeconomía tradicional. Es decir, acá aparece una discusión que ya creo más de hace 50 años, desde Rafa para acá, digamos, se ha hecho una crítica importante de la posibilidad lógica de la sustitución factorial. Acá no presenté más argumentos que los que pone Frenkel y Ross. Una mayor depreciación del tipo de cambio genera una mayor actividad comercial que donde no era antes, no tenía un margen. Es decir, acá hay un supuesto de, finalmente, la competitividad tiene que ver con si el margen de ganancia es el aceptable para esa correlación interna en ese país, digamos. En principio se está hablando de eso, finalmente, que hay una variación por cuánto lugar tiene el markup sobre el proceso productivo y permitir esa exportación. Entonces el argumento sigue estando en base a una visión más bien convencional de que toda esta crítica hecha, toda esta línea como que desaparece. Nosotros ya con Fabián hicimos una crítica inicial que parecía un poco intempestiva en el 2008, de ponernos a una cosa tan abstracta para discutir con Frenkel, pero finalmente uno lee más de esta línea y uno termina viendo que hay una descripción directa y que la discusión tiene que ver con temas monetarios, con la ortodoxia y con el tema de la posibilidad del trilema y otras cosas. Pero cuando uno va a los argumentos que sostienen toda esta línea, donde el tipo de cambio real, estable, competitivo, tiene un resultado positivo para el empleo, está metido adentro toda la visión de sustitución factorial, que en principio, bueno, habría mucho para decir desde ese punto de vista. Finalmente, bueno, no hay una certeza ni teórica ni empírica que valide estos tres canales, a partir de que yo tampoco encuentro
demasiados datos más allá de estos datos de panel que en principio son muy sospechosos, habría que intentar sacar a China de esos, China y sacar a países que no sean homogéneos y ver si efectivamente el dato de panel va a dar. Fundamentalmente porque todo ese tipo de trabajo se intenta buscar eficiencia en algo que por ahí no es tan importante saber eficientemente ese dato, sino ante la variedad de resultados que existe, digamos, apuntar a algo que sea un poco más tangible y que no tenga tantos problemas de que depende del caso que yo ponga dentro de mi muestra. Entonces, canal macro no se observa en principio y encima aparece el problema de que es difícil para un gobierno con una medida de evaluar, mantener esa relación de evaluación independientemente del problema interno de puja distributiva y que puede ser muy diferente en distintos países. El canal de desarrollo, por lo tanto, con mucha vinculación entre que uno puede poner tarifas o poner subsidios, se parece mucho entonces a una equiparación a la devaluación en el largo plazo, sin embargo, es mucho más eficiente una política industrial sectorial que hacer este tipo de evaluación plana. Y que encima, por los datos que busco, no se encuentra ninguna relación clara entre este tipo de cambio devaluado. No se aclara, por otro lado, contra qué están comparando devaluado con sobrevaluado nunca. Y bueno, y por último, el tema de los datos de panel tienen que ser también criticados, pero por alguien que pueda manejar mucho mejor el tema econométrico y poner los puntos sobre esto, ¿no? El tema de poner outliers dentro de muestras más homogéneas puede hacer mejorar el rechazo a la hipótesis cero de la aceptación de que es significativo una relación entre tipo de cambio real y crecimiento, como es este caso. Nada más. Bom, podemos pasar a uma sessão de perguntas. Sim. Posso falar? Não, obviamente, como eu discordo, assim, então eu teria várias dúvidas, assim, é difícil até sobre taxa de câmbio, se está desvalorizado ou não, realmente eu concordo que é difícil determinar. Mas você pode determinar se está mais desvalorizado, mais valorizado ao longo do tempo, dentro do mesmo país. Por exemplo, depois do Acordo de Plaza, o Japão está mais valorizado do que antes do Acordo de Plaza. E se você for ver os dados de crescimento das exportações, market share do Japão, ele cresce até o Acordo de Plaza e depois ele despenca após o Acordo de Plaza. Entendeu? Então o Japão tinha, em 1985, 15% das exportações mundiais de manufaturados e hoje é 7%. Ele cai consistentemente depois quando está valorizado. Então eu acho que esse ponto ele é respondido dessa maneira. Eu acho que a melhor maneira de responder. Por exemplo, então no caso do Brasil também, eu acho que também comprova que a desvalorização tem um efeito sobre as importações e sobre as exportações, porque quando estava valorizado na época do Gustavo Franco, a gente cresce mais a quantidade importada e a quantidade exportada cresce muito pouco. Depois que você desvaloriza, então se você fica de 99 a 2004, a quantidade exportada cresce bem, mais que a média mundial, e a quantidade importada cresce menos do que a produção industrial no Brasil. E depois, agora, inverteu de novo. Entendeu? Então, nesse ponto. E um outro ponto é, por que todas as experiências de âncora cambial, que são experiências de câmbio valorizado, todo mundo já sabe que vai dar errado. E vai dar errado porque as exportações vão crescer muito, as importações vão crescer muito e as exportações vão crescer pouco. E o nível mas não é por causa do nível de atividade. Entendeu? Por exemplo, você pega a época do Gustavo Franco, o crescimento médio do PIB foi 2,8%. Assim, um crescimento medíocre e vai dar problema cambial. Mas assim,
antes, 4 anos antes, o Paulo Nogueira Batista, várias pessoas já diziam que ia dar errado, porque o câmbio está valorizado, e o câmbio valorizado vai conduzir a um crescimento muito forte das importações e um crescimento muito fraco das exportações. Nossa. Me van a matar? Tá funcionando? Tá. É só uma dúvida para o professor Fiorito, por favor, rapidamente, que acho que até vai um pouco contra o que o companheiro falou agora, porque acho que o seu argumento está baseado de que a referência para o câmbio valorizado ou desvalorizado não mude ao longo do tempo. Por exemplo, o Japão durante 20 anos. E aí a questão é que nessa literatura que a gente chama aqui novo desenvolvimentista, eu entendo perfeitamente porque eles argumentam sobre a variação no câmbio, os efeitos da variação no câmbio na atividade e afins, mas eu vi muitas vezes eles argumentando sobre o nível do câmbio e por que o nível do câmbio teria um nível, não queria dizer ótimo, mas melhor para o desenvolvimento, para as exportações e tal. Mesmo que não se conheça, me parece que tentar atribuir um valor que seja correto ao nível de câmbio no fundo uma tentativa de atribuir um preço normal, um preço de produção ao câmbio, o que de fato é bastante difícil, já que não há custo de produção qualquer. Então eu queria que se você pudesse me explicar, nessa literatura novo desenvolvimentista, qual é o argumento deles para determinar um nível de câmbio que seria ideal para a teoria deles. Por favor. Eu não posso falar para a literatura novo desenvolvimentista, mas, na minha opinião, quanto mais desvalorizado, melhor. Não tem um nível ideal. O limite é Mais perguntas? Frank. Pergunta para o Fiorito. Senão, se for para o Fábio, eu não saio daqui hoje, porque ia abrir a matriz inteira, então deixa para mais tarde. Mas é só, já que a gente está discutindo essa questão do câmbio, é uma dúvida que eu tenho e grande, eu não sei como é na literatura argentina. Na literatura brasileira, a forma pela qual a desvalorização real afeta sei lá, as exportações, não é muito, estranho, não é muito discutida, porque, veja bem, em princípio, as pessoas dizem, na maior parte dos modelos formais, que vai aumentar a demanda por exportações. A demanda por exportações não depende do câmbio real, de nada, depende do preço. Não depende do salário real de ninguém, depende do preço. Por exemplo, eu poderia ter um aumento de salário real que diminuísse, e se as empresas baixassem os seus preços, a competitividade era igualzinha. Então, a relação com salário real e competitividade é um pouco confusa já. E fica mais confusa porque a historinha tradicional do Marshall Lerner é que você desvaloriza e vende mais barato o seu produto fora. Então, tem um que eles chamam pass-through externo completo, ou pelo menos tem algum, né? O único estudo que eu vi sobre o Brasil, é uma tese da Unicamp, no caso das exportações brasileiras, o pass-through externo é muito pequeno, ou quase nada, na maior parte dos casos. Você aumenta a taxa de lucro dos exportadores, e só. E aí, mais nada. Agora, como é que isso faria aumentar as exportações? Animal spirits, o que é? Não é, em outros países eu não sei como é, mas aqui claramente a gente tem um problema, embora os desenvolvimentistas ignorem isso, né? Eles acham que alguma coisa acontece e que às vezes parece que está falando que a rentabilidade está abaixo daquele nível mínimo. Às vezes parece que aumenta o mercado mesmo. E é tudo muito confuso no Brasil. Como é que é na literatura argentina? Mais perguntas?
Eu também não quero entrar em detalhe demais lá, porque o trabalho do Fábio tem 500 coisas para perguntar, né, a coisa da matriz, mas, de qualquer forma, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a questão das conclusões do trabalho, especialmente sobre os limites das mudanças estruturais em termos de estrutura produtiva, num momento que, em nível mundial, houve mudanças importantes, né? E essa coisa, ainda que a palavra seja batida das cadeias globais, a gente detalhar um pouco mais essa questão da dificuldade de entrar e a importância de retomar esse debate, mesmo em termos de política industrial, de quais são as indústrias, na verdade, que fariam diferença em termos de geração de um dinamismo interno, uma vez que não dá para ter a indústria completa, etc., como se sonhava ter anteriormente, tendo em vista a mudança da dinâmica mundial e especialmente do papel da China. Então, acho que um pouco fechar o trabalho e nessas conclusões, gostaria de ouvir você falando um pouco a esse respeito. Uma pergunta aqui. O professor Fábio quer perguntar se sempre dá um exemplo de empresa com alto conteúdo tecnológico, né? Porque um fato utilizado muito forte foi. Olha, aparentemente, então, da sua apresentação, eu suponho que elas não estão indo bem. Talvez a gente possa, enfim, ter algum exemplo, ter algum fato utilizado, alguma intuição dessa conclusão, que parece uma conclusão forte, enfim, você que falou assim, en passant e tal, está tendo uma convergência para os setores de média tecnologia, ficou assim, uma coisa no ar, ninguém falou mais nada sobre o assunto, estou aqui vendo se você pode dar uma intuição sobre isso, o que significa isso, o que pode estar significando isso. Professor Fiorito dizer que então diversos das estimativas que são feitas pela Argentina são feitas no Brasil também, e a gente chega mais ou menos às mesmas conclusões. Então, de uma cidade de renda muito forte e de uma cidade de câmbio muito fraca, ou, enfim, quer dizer, pouco significativa. Talvez no curto prazo. Desculpa. Então, tem essa questão do prazo que você está falando, né? Então, de fato, quando você trabalha com dados anuais ou com dados trimestrais, de fato, o fato utilizado é que a elasticidade de renda das importações e exportações é sempre muito alta, né? E a elasticidade de câmbio é sempre muito baixa ou pouco significativa, o que corrobora aí o que você chamou de um mecanismo macro, quer dizer, são dados muito parecidos, né? Isso pode ser, então, problema do timing, como foi colocado aqui, talvez quando você pega janela de 5 anos ou 10 anos, etc., mas, fundamentalmente, te dá a ideia que, assim, que a transição, que mesmo que você dê o ponto desenvolvimentista, etc., que talvez um câmbio mais valorizado, etc., seja melhor, isso te gera um custo de transição muito alto, né? Ou seja, então você passa alguns anos aí com a economia crescendo pouco, né? Por conta disso. Só um comentário. A pergunta, novamente, que se falou um pouco sobre a questão dos Estados nacionais, ou seja, sobre cadeias globais ou coisa do tipo, mas falou pouco sobre então, a questão do comércio intrafirmas, né, que me parece que talvez seja um canal mais, enfim, quer dizer, mais frutífero, né, para tentativas, para políticas, né, de aumento de comércio em países em desenvolvimento, principalmente aqueles países assim, onde tem muitas multinacionais sediadas, né? Você tem os dados sobre isso? Alguém já pensou sobre isso? Eu falo isso porque você tem muitas multinacionais na China, né? Enfim, quer dizer, tem muitas empresas americanas na China, etc. Então, sim, então, de fato, você tem uma discussão de estados nacionais, que é importante, mas também tem uma discussão de comércio intra-multinacionais, que parece mais relevante aqui para o nosso propósito. Perguntas? Carlos. E talvez pegando uma carona no que o Cláudio falou, como também outros falaram, eu acho que a discussão sobre o impacto, sei lá,
da taxa de câmbio sobre o volume global do comércio exterior, seja pelas exportações e importações, ela é prejudicada pela natureza completamente diferente da composição, das características institucionais e dos produtos associados tanto às exportações quanto às importações. Por exemplo, se nós podemos separar, sei lá, partes e componentes que são conectadas aos processos de exportações. Hoje, por exemplo, no caso da Ásia, ou no caso da China, etc. Quer dizer, de certa maneira, você produz exportações por meio de importações. Então, nesse sentido, nesse componente aí, você tem... Outros são, digamos, são os bens intermediários, sobretudo energia. Isso aí você tem ou você não tem. A taxa de câmbio não vai ficar mais caro, vai ficar mais barato. Você não vai... bom, e outros são os bens de consumo que podem ter algum efeito, talvez, aí, em que a taxa de câmbio pode ajudar aqui, ali, etc. Ou seja, eu acho que se você não fizer uma análise, digamos, mais estrutural, e fizer simplesmente jogar e botar um preço, dando um efeito geral para bens que entram na estrutura produtiva de forma completamente diferente, você chega a resultados que são, me parece, digamos, não vejo por outra razão que vai encontrar algum efeito de elasticidade quando essas histórias completamente distintas existem nas importações e nas exportações. Queria deixar uma pergunta para o Fábio. Fábio, você apresentou aí um gráfico de Capri, desacoplamento, etc. E mostrava já uma tendência à convergência dos anos 70, não sei. Isso que, está bem, do ano 2000 para aqui é muito claro, África, América Latina, Ásia, tudo. Mas anos 80, anos 90, que é China, né? Porque América Latina, África, não tem lei geral, na verdade. Aqui tiramos a China de qualquer raciocínio e acaba tudo. Então, habría que ver un poco ese gráfico medio para todo, ¿no? Bueno, en primer lugar, como decía, las posiciones no desarrollistas con respecto a otras posiciones se mantienen en sus 13, se mantienen firmes, ¿no? Pero yo el punto acá es intentar buscar los datos que avalan a la posición no desarrollista y que, coincidiendo con Carlos Medeiros, el mismo planteo no desarrollista hace que yo tenga que plantearme, como dijo él, movimientos de una variable que se mueven conjuntamente con todos y que no tiene mucho sentido, como decía Carlos, ante distintas situaciones, distintos países, distintas estructuras productivas. Yo concuerdo con eso, pero digamos, el tema era, bueno, el dato es presentado normalmente como una relación econométrica. Hoy día en los papers se presenta así, y se presenta estos panel data, y la cuestión era encontrar el mismo resultado, que no se encuentra, digamos. Hay problemas hasta en la presentación del dato para los nuevos desarrollistas. Lo que me estabas diciendo vos, Bruno, en principio yo estaba escuchando ceteris paribus en todo lo que me dijiste, es decir, nada más cambió. Estás fijándote cómo era un tipo de cambio con otro histórico y el resto del mundo no cambió. Estaría bueno así, y acuerdo que podría tener una lógica, pero habría que ver. El tema es vinculado con lo que decía Franklin, el tema de que muchas veces la presión de grupos para que se devalúe de manera plana, otra vez, o chata, es simplemente para modificar los márgenes de ganancia, y en principio la demanda mundial está dada y está ocupada, y hay que desplazar a otro para la que está hoy, es la que hay hoy. No agranda la demanda bajar el precio, y entonces aparece ahí un tipo de puja entre sectores internos, y que cuando uno intenta explicar solo con la variable precio, es como esa frase de que mató a un rebaño con palabras mágicas y algunas gotas de arsénico. Es decir, está todo mezclado y se extrapola y se saca de todo el contexto a una variable que uno puede encontrar algún tipo de relación casi en todo. Puede haber correlaciones, como ya sabemos, muy extrañas entre variables que no tienen nada que ver. En el caso de Argentina esto es así, digamos, es similar a esto.
el canal macroeconómico de Frenkel dice que es una generación de demanda, es como si aumentara la demanda. Y eso no cierra. Soja, lá fora vai ter. Claro, como que, digamos, hay posibilidad de poner más soja en, no sé, no hay en eso es similar, y ese es el canal macro, que pues yo escuchaba hoy, hablaba con vos, Bruno, me decías que en el corto plazo no tanto, vos apuntabas más al canal de desarrollo, vos jugás todas las fichas ahí en el largo plazo, pero digamos, en la relación general hay estos tres canales. Esto es presentado por Ross en México, bueno, acá Bresser también en algún trabajo lo he visto, en Frenkel, bueno, en general están estos tres canales, en general digo, tienen estas deficiencias que son explicados. Primero, la demanda mundial está dada, cambiar los precios, creo que lo explica mejor esto de separación de precios y cantidades. Las estructuras productivas son distintas, entonces un cambio de precios general a toda la estructura puede ser competitivo a algún sector que entra, pero no a todos. Habría que destruir la distribución de un país, bajando el salario lo suficiente para que entraran todos, digamos, en esta lógica, pero nadie dice que va a compensar el crecimiento de demanda externa con la enorme caída doméstica. Entonces, y eso en la región es bastante general y común que pase, o sea que es contractivo. Pero la explicación es en principio similar, que es una demanda, es una nueva demanda, o sea, la cantidad se mueve porque cambiaste un precio. A Argentina é um país grande, né? País pequeno, muda o preço internacional. Exacto. Bueno, uno no encuentra ese movimiento de exportaciones que muevan al producto, en general es difícil encontrarlo, y en verdad hay que meterse en una matriz un producto para poder saber el efecto de cuánto de lo importado está jugando en las variables domésticas, y ese es el problema. Vou começar pela questão do Crespo, que é mais... Ali a função daquele gráfico ali, o gráfico que não tem como... Eu desespetei meu HD externo daqui. Era um gráfico que mostrava a China começando o seu processo de descolamento de tendência de crescimento antes. E o papel era mostrar que... preparar o terreno, na verdade. Esse foi um processo que preparou o terreno para um papel da China como protagonista, né? Porque ela cresceu 2 décadas antes de a gente chegar aos anos 2000, que era o período que eu estava interessado, e por que então aquela economia podia ter um papel importante no crescimento, na dinamização no mercado mundial de commodities. Então era só essa a função do gráfico, não estava de maneira nenhuma supondo que fosse um processo generalizado desde a década, que não era, né? Então justamente eu chamei a atenção de que a característica específica do processo de descolamento nos anos 2000 dos países, da taxa de crescimento dos países de desenvolvimento, tendência, foi justamente o fato dela ser nesse período e apenas nesse período generalizada e mais intensa, né? Ao contrário do que, por exemplo, foi na década de 90. Então era justamente para chamar a atenção dessa diferença, o contraste, né? Bom, aí as perguntas do Cláudio da Veneza não são fáceis e de certa forma o trabalho não tem a apresentação aqui não tem uma conclusão sobre várias dessas coisas, porque é objeto de estudo no momento, particularmente complicado. A gente fez um exercício na dissertação do Zé Pedro de manter contato com o tipo de classificação e o tipo de apresentação e de indicadores que são usados na literatura, para ver se, fazendo uma análise baseada em dados de matriz de um produto, a gente conseguia obter conclusões semelhantes ou o que isso implicava para aqueles indicadores. Então, entre outras coisas, isso nos levou à opção de usar um indicador que é a classificação da OCDE de conteúdo tecnológico, que claramente é uma classificação, vou dizer para vocês, bastante inadequada, tá? Porque é toda amarrada numa classificação industrial, classificação setorial, que é de um outro tempo.
é de um outro tempo, a verdade é essa. A distinção entre indústria e serviço, as fronteiras entre indústria e serviço são fronteiras hoje muito tênues e difícil de você trabalhar. Tem empresas industriais classificadas como empresas industriais, cujo principal fonte de recurso está no serviço que ela presta, tá certo? Então, a articulação entre serviço e indústria, e aí já dá uma pista do que a gente precisa para frente. Para você ter articulação entre serviço e indústria, em primeiro lugar, você tem que ter indústria, tá certo? Então não dá para imaginar só serviço sozinho, porque senão você vai ter justamente aquela parte de serviço que não tem articulação industrial. Então você precisa ter a indústria junto com o serviço interagindo, e geralmente é dentro da mesma empresa. É dentro da mesma empresa. A empresa que tem a seu setor de projetos, tá certo? Que é um produto típico. Se a gente não tivesse antigamente, quando o IBGE e outros países trabalhavam com o conceito não de unidade local, mas o conceito de estabelecimento, seria possível imaginar ou ter a possibilidade de você repartir, pegar a indústria, a empresa que tipicamente seria considerada industrial, e criar a parte de serviço dela separada, tá certo? Mas como a gente trabalha com essa unidade, que é uma unidade problemática, que é uma unidade local, do ponto de vista dessa discussão, eu acho que no futuro a gente vai ter até que repensar um pouco as opções que foram feitas no sentido de usar esse tipo de unidade que é muito heterogênea em termos de atividade, para a gente conseguir captar melhor esses processos. Ou seja, a empresa que nos interessa é uma empresa, o Cláudio está pedindo um exemplo, a Embraer. A Embraer, assim, ela é uma empresa industrial, mas a parte realmente mais importante da Embraer é o projeto, tá certo? É o projeto, é o que ela faz em termos de projeto, que é o que, assim, as peças dela, ela vai trazer peça lá, o motor da Rolls-Royce, a aviônica lá da França, ela vai incorporar isso, mas o projeto é onde tem o centro do negócio. Então, a mesma coisa com Apple, e daí esses exemplos todos que a gente obtém, que está associado à noção de cadeia global de valor, que é um processo produtivo internacional, um processo produtivo integrado internacional, em que, dependendo da sua participação nesse processo, você se apropria de parte do valor adicionado gerado nesse processo. Agora, você pode ter uma participação, que é uma participação de produzir um insumo, que é uma commodity industrial, e ter uma participação nesse valor adicionado baixíssima. Você pode participar na ponta, simplesmente montando um produto industrial num país específico e tendo, então, um valor adicionado baixíssimo, que é o caso, por exemplo, de várias das nossas indústrias de eletrônico. E você pode ter uma indústria exportadora de produtos básicos que está vendendo o produto sem processá-lo em várias etapas e, portanto, está acrescentando, está se apropriando de uma parte pequena do valor adicionado gerado nessa cadeia. Então, a estratégia, nesse caso, seria uma estratégia de procurar caminhos de aumentar, vamos dizer assim, nosso share no valor adicionado nessas cadeias de produção integradas internacionais, o que não é trivial, não é simples e certamente se torna ainda mais confuso quando a gente lembra que existe a figura da empresa transnacional que, entre outras coisas, pratica preços de transferência e que pode arbitrar onde o valor adicionado está sendo apropriado, tá certo? Então a empresa transnacional com preços de transferências, ela pode decidir, olha, eu vou gerar o valor adicionado gerado nesse processo vai ser apropriado nesse país ou naquele país, de acordo com a legislação tributária ou de acordo com as mudanças na taxa de câmbio. Então a empresa transnacional e o processo de comércio intra-indústria, intra-empresa, na verdade, torna muito mais difícil e torna mais complicado ainda o papel de quem quer especificar ou ter alguma ideia do impacto da taxa de câmbio nos padrões de comércio. Tá certo? O pessoal de comércio foge desse tema do comércio intra-firma como quem foge, né? Porque é justamente algo que tira o poder da mudança de preço relativo, em princípio, de estabelecer o padrão de comércio a priori, porque pode ter uma decisão da empresa de que não, vai ser mantido
naquele país, tá? Através do preço de transferência. Então, é bastante complicado. E assim, eu não tenho resposta. Eu não vou falar para você que eu tenho uma visão, uma resposta. Isso eu acho que é um desafio mesmo, estudar esses processos. E eu acho que ninguém tem resposta. Na verdade é essa. Eu não tenho. Eu tenho lido a literatura sobre cadeias de valor global e a literatura mais antiga de comércio intrafirma. É muito difícil chegar a uma conclusão, mas é um desafio porque é o que a gente tem, é o horizonte que a gente tem para fazer política industrial, que é complicadíssima nesse contexto, né? Eu acho que interage com todas as outras formas de política. Todas as outras formas de política interagem nesse contexto. Então, certamente a qualificação da mão de obra, que a gente fala, é uma questão importante. E a gente estava falando lá do aumento dos gastos dos gastos em política social. Parte disso é aumento da qualificação da mão de obra. Mas a gente não vai ser ingênuo de acreditar que qualificar a mão de obra, pura e simplesmente, é a saída para tudo também. Você tem que qualificar a mão de obra, tem que qualificar os postos de trabalho, as ocupações dessas pessoas. Tá certo? Senão você vai ter um descasamento entre qualificação da mão de obra e a possibilidade de utilização dessa mão de obra. Então, assim, não tenho resposta, não tenho fechamento para dizer esse é o caminho. Eu sei que as políticas industriais pensadas tradicionalmente, elas estão perdendo sua capacidade. Eu acho que essa é não, isso é uma conclusão, mas é uma conclusão assim, um pouco um banho de água fria, né? Olha só sei dizer que o que tem não funciona muito bem, tá certo? Não está muito bem, não está bem focado, não tem a focalização na complementaridade com as políticas de governo, de demanda, tá certo? Então, é mais uma conclusão negativa do que uma conclusão positiva. Finalmente, para concluir de vez, eu acho que vou entrar um pouco no ponto do Fiorito aqui. O mais complicado, Bruno, inclusive, é o seguinte, é que esses testes todos são testes muito difíceis, porque você não testa o que você quer sozinho. O Fiorito falou dos ceteris paribus. Então você vai testar lá o Japão. Você está testando a taxa de câmbio e está testando a política industrial japonesa ao mesmo tempo. Não? Você está falando do padrão de comércio do Japão, você está falando assim, olha, nos últimos 10, 20 anos, ali tinha política industrial, política comercial, tinha um conjunto de políticas e de decisões que estavam influindo sobre o padrão de comércio, tanto quanto a taxa de câmbio. Agora, a gente não sabe muito bem, se a gente não fizer um estudo que controle para isso, a gente nunca vai saber muito bem o que gerou o quê. Tá certo? Será que foi a desvalorização cambial ou foi a política industrial? É difícil controlar, não é fácil controlar. Então, é um desafio, é difícil mesmo você estabelecer essas relações. Tá certo? Obrigado.